E nesta quinta-feira, dia 30, um trem descarrilou entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda, da linha 8 Diamante da Via Mobilidade na região central de São Paulo. As informações dão conta de que não houve feridos. Foi o quarto descarrilamento da Via Mobilidade em pouco mais de 3 meses. Diante desse quadro de insegurança, o deputado estadual Simão Pedro pede a instalação de uma CPI na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para investigar esses fatos. E sobre esse assunto nós conversamos agora com o próprio deputado Simão Pedro e com Heloís Alves de Matos, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias de São Paulo. Deputado Simão Pedro, bom dia, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, bom dia, Heloís, é uma satisfação estar aqui, muito obrigado pela oportunidade, viu? E a gente fala também com Heloís Alves de Matos. Bom dia, Heloís, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual também. Heloís? O Heloís não está nos ouvindo? Não está ouvindo. Você está com o seu microfone... Heloís, você... Bom dia a todos. Bom dia aí, deputado Simão Pedro. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Atual. Perfeito. Vamos começar com você, por favor, Heloís. Depois a gente continua também com o deputado Simão Pedro. Eu quero saber dos trabalhadores, como é que eles estão avaliando essa situação. A insegurança, realmente ela está presente no dia a dia desses trabalhadores, e os usuários dessas linhas, essas pessoas correm risco diante dessa situação, e já foi identificado quais foram os motivos dessas constantes falhas nessas duas linhas, Heloís? Primeiramente, eu gostaria de esclarecê-los que a CPTM foi criada através de um decreto estadual em 1992 para incorporar o sistema da malha da FEPASA, que são as linhas 8 e 9 que privatizaram primeiro, e a malha da antiga Rede Ferroviária Federal, CBTU, que são as linhas 7, 10, 11, 12 e 13. Os trabalhadores estão muito inquietos porque o modelo escolhido pelo governo em privatizar transporte metropolitano numa região de transporte de alta capacidade já está na cara que não deu certo. Nesse 1 ano de operação, a Via Mobilidade, o grau de insatisfação é tão grande que, em termos de falhas, cresceram 275% nos trens. Já houve 7 descarrilamentos, considerando o que houve ontem. E no dia 18 de março, houve um descarrilamento que, inclusive, um trem de manutenção circulou sozinho na via paralela, quase que entra na via principal de frente com um trem de passageiros. Então, é caótico. Todos nós sabemos que trem de passageiro não dá lucro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, temos a história, privatizaram lá a Supervia, hoje a passagem lá é R$ 7,40, a tarifa, e sucatearam. É a mesma coisa que aconteceu em São Paulo. Lá era CBTU, passou para iniciativa privada, hoje o concessionário lá no Rio de Janeiro quem devolver para o Estado. Quer dizer, modelo de privatização de transporte metropolitano, numa região de alta capacidade como São Paulo, a CPTM, quando estava operando nas suas 3 linhas, transportava 3 milhões de passageiros diariamente, chegando em 22 municípios. Vejam, lá em Francisco Morato, por exemplo, qual a alternativa que o usuário tem para chegar no centro da cidade? É só o trem. Então, esse modelo é um modelo que nós temos que impedir, porque em lugar nenhum do mundo privatização de transporte de alta capacidade em região como São Paulo não deu certo. Então, é isso que nós estamos tentando. Inclusive, deputado, tive notícia que hoje o governo insiste na concessão, publicou hoje o aviso de licitação da linha 7, que é o trem intercidade de Barra Funda, Jundiaí, Campinas, que inclui a operação do trem metropolitano da linha 7, que percorre a região até Francisco Morato. Isso é um absurdo. Francisco Morato, por exemplo, só tem a alternativa do pessoal ir para o centro, só o trem. CPTM é a maior mobilidade urbana de São Paulo. Então é isso que nós temos. Os ferroviários nós vamos reagir
com essa ameaça do governo do Estado de São Paulo. Pois é, Luiz, eu quero retomar um ponto, pelo que você está passando para nós, para o deputado, enfim, para todos que nos acompanham nesse momento. A Via Mobilidade não está realizando investimentos na manutenção das linhas e por isso que está acontecem esses descarrilamentos. Ou seja, mais uma vez, e sendo a pergunta direta, a Via Mobilidade ela não está fazendo a manutenção desses equipamentos e isso pode causar um acidente que leve a acidentes fatais com a perda de vidas de trabalhadores que utilizam essas linhas? Com certeza, inclusive ontem o Ministério Público, desde quando a Via Mobilidade assumiu esse traçado, o Ministério Público vem pressionando, né? Mas infelizmente o Ministério Público não tem poder de coerção, né? Coação, ele só investiga. E ontem eu tive notícia que o Ministério Público vai entrar com ações, tanto administrativas como judiciais, para tentar anular esse contrato horroroso que foram feitos com essa Via Mobilidade. Tanto a Via Mobilidade não tem o know-how ferroviário. O pessoal tem que entender que a ferrovia, o trabalhador ferroviário é totalmente especializado. O maquinista, para operar um trem, ele é treinado há no mínimo 6 meses para ele poder conduzir uma composição. Não existe, né, eletricista de trem no mercado, não existe mecânico de trem no mercado, são todos trabalhadores altamente treinados. A Via Mobilidade está dizendo que é culpa da CPTM. Pura balela. Quando ela assumiu, ela sabia, não existia descarrilamento com a CPTM. Tanto que existe pesquisa que a CPTM é muito bem avaliada. A Via Mobilidade é um descaso total com os usuários. Só para você ter uma ideia, o intervalo entre trens naquela via hoje é mais de 20 minutos. Na CPTM é 6 minutos no horário de pico e no máximo 8 no horário de vale que eles falam. Entendeu? Então é um absurdo isso que está acontecendo. E eles não fazem, eles não têm nem equipamentos de fazer manutenção. Ontem, por exemplo, eu tenho notícia que o trem descarrilou e eles tiveram que pegar uma máquina da concessionária MRS que trafega nas nossas linhas para ir lá rebocar os trens. Eles não têm, eles assumiram. Eles acharam que era só assumir como se fosse um ferrorama, colocar um trem na via, mas não é. Manutenção de ferrovia é cara, troca de trilha, todos os dias os trens têm que voltar na oficina para ter manutenção. É trilho, é via, é rodeiro, uma série de coisas que acha que eles não têm o know-how para operar isso. Então é por isso que nós temos que denunciar, que eles não podem levar para as outras linhas da CPTM essa concessão absurda aqui no estado de São Paulo. Muito bem, deputado Simão Pedro, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores aqui na Alesp. Com essas informações que o Luiz está passando, aumenta ainda mais a importância de ser criada uma comissão parlamentar de inquérito exatamente para investigar essa situação toda. Como é que estão as assinaturas estão sendo colhidas, a participação de outros parlamentares na Assembleia Estadual também estão acolhendo essa necessidade de investigar. Como é que o senhor está avaliando esse momento, deputado? Olha, primeiro parabenizar o Heloísio, o trabalho dos ferroviários, né, que eu tenho muita admiração e bacana ouvi-los que estão na resistência, né, contra as privatizações, a entrega desse patrimônio que é a Rede Ferroviária Federal, todos os ativos para o lucro da iniciativa privada, né? Então, estamos acompanhando com muita atenção esse trabalho do Ministério Público, que vem investigando e agora está pedindo anulação desse contrato de privatização que aconteceu às pressas, Rinaldo Rodrigo Garcia, que entregou para a CCR, a empresa que já cuida de rodovias, São Paulo já tem... Deputado, do metrô. Deixa eu interromper o senhor, deputado. Deixa eu interromper o senhor. A gente está com uma dificuldade na sua conexão, a sua voz, a sua fala está sendo toda entrecortada. Eu vou pedir, inclusive, para a Naama tentar refazer a nossa conexão com o senhor, para a gente garantir que as informações que o senhor está passando para a população sejam perfeitamente entendidas. Enquanto a gente retoma esse contato, essa reconexão com o senhor
pela internet, eu quero continuar falando aqui com o Heloís sobre a mobilização da categoria. Como é que os trabalhadores eles estão lidando com essas pressões dessas empresas que são as responsáveis agora pela operação privatizada desse patrimônio que era antes do Estado de São Paulo, Heloís? Então, como eu disse antes para você, né, a CPTM ela tem 3 sindicatos. As primeiras linhas que foram concedidas versa sobre o sindicato que detém a base sindical nas linhas 8 e 9, que é o sindicato da Sorocabana. Agora hoje publicou o edital de licitação para os trens da linha 7, que é a nossa base. Então, os nossos trabalhadores que eu represento agora estão inquietos, porque nós, nessa última semana, já fizemos várias gestões junto aos deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo, mostrando o prejuízo que pode continuar em o governo insistir na concessão das demais linhas da CPTM, né? E o que se vê é que descarrilamento de trem não é uma coisa normal. Quando era operado pela CPTM, é muito difícil, eu acho que nós nem lembramos de quando aconteceu um descarrilamento. Agora, com a Via Mobilidade, só nesse último ano que ela começou a operar, em 22 de janeiro do ano passado até agora, 8 descarrilamentos, considerando 7 descarrilamentos, considerando com o que aconteceu ontem. E tem sério risco de acontecer coisas piores. É por isso que eu acho que o Ministério Público tem que tomar iniciativa urgente, porque se acontecer coisa mais grave, eu acho que tem que transformar isso numa ação criminal daqueles responsáveis que insistem em operar um sistema tão complexo como é a ferrovia, de alta capacidade, que um vagão, uma composição transportando 2.000 pessoas, e isso é muito grave. Nós já tivemos acidentes ferroviários aqui, há anos atrás, que foi uma tragédia, né? Todo mundo sabe disso. Então, não se brinca com a operação ferroviária. E isso o governo parece que insiste em entregar para a iniciativa privada uma coisa que todos nós sabemos que não dá lucro. O que acontece? Como acontece aqui na linha 4 do metrô, construíram a linha 4, entregaram para a iniciativa privada e o governo continua remunerando. Então, o empresário chantageia o governo para mais subsídio, então continua com a operação do governo, porque nós temos que ter uma passagem social, porque se for para aumentar a tarifa, como que o cidadão que mais precisa dos rincões da cidade de São Paulo vão poder ir para o trabalho? Então é isso que nós temos que denunciar, como aconteceu no Rio, que a tarifa é altíssima e eles sucatearam a malha ferroviária de passageiros naquele local. A gente está conversando com Heloís Alves de Matos, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias de São Paulo, e a gente está retomando também um contato com o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Simão Pedro. A gente está falando sobre essa série de acidentes e incidentes que vem acontecendo nas linhas que foram privatizadas e são operadas agora pela Via Mobilidade. O deputado Simão Pedro, inclusive, está propondo a instalação, a criação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa de São Paulo, para investigar os fatos que levam, as situações que levam à ocorrência desses fatos. Pois não, Heloís, você quer falar alguma coisa? É isso? Você fez um sinal? Tranquilo, eu estava só... É que eu estou no ambiente aqui, acho que eu fiz um gesto que não... Eu achei que você estava querendo falar com a gente. A gente está retomando o contato com o deputado Simão Pedro. Enquanto isso, vocês, como dirigente sindical, como representante desses trabalhadores, a categoria está se mobilizando para pressionar essa Via Mobilidade e também o governo do estado para que sejam tomadas ações efetivas para garantir a segurança dos usuários dessas linhas? Então, como eu disse para você, com relação à Via Mobilidade, com relação aos empregados daquela base, eu disse anteriormente que é um outro sindicato que representa, né? Que já foi concedido. O que está acontecendo é que a CPTM, que o governo está trazendo para as nossas linhas agora o objetivo de fazer o mesmo como aconteceu nas linhas 8 e 9. Então, nós estamos hoje, né, inclusive na última semana estivemos na Assembleia, e a partir de agora, com a concretização que publicaram hoje no Diário Oficial, o aviso de edital, a categoria, nós vamos partir para um movimento, fazer tudo que tiver ao nosso alcance para impedir denúncia, inclusive apoiar aí
levar para a Assembleia, porque acho que tem que ter uma investigação com relação a essa operação lá na Via Mobilidade, né, para que isso não se alastre nas demais linhas da CPTM. Isso é importante que você está falando, que os trabalhadores, mesmo sendo representados por sindicatos diferentes, eles estão unidos nesse objetivo que é garantir a segurança de todos. E essa participação é fundamental, inclusive, fazendo a pressão no parlamento para que sejam estabelecidas condições de que essa segurança seja mantida o tempo inteiro. Então, entre os vários sindicatos, a negociação está sendo também de uma maneira fluida, ou seja, não está tendo nenhuma dificuldade do ponto de vista político. Todos estão com o mesmo objetivo, uma unicidade sindical em defesa da segurança dos trabalhadores e dos usuários. Exatamente. Inclusive, não só os sindicatos. Você sabe que hoje tem diversidade de centrais sindicais, né? Mas nós, inclusive, a nossa central, nós estamos fazendo um trabalho junto com todas as centrais sindicais para somar força, né? Para levar essa demanda, para impedir esse descaso, porque o que o governo quer praticamente é entregar o patrimônio do povo de São Paulo graciosamente, né? Sem nenhuma contrapartida, porque o transporte vai piorar, né? E o pior, a CPTM, desde quando ela foi criada, não sei se vocês lembram, mas há 20 anos atrás, os nossos trens andavam de portas abertas, eram trens velhos da rede, né, da malha da rede ferroviária. O governo, desde quando ela foi criada, melhorou todo o sistema. Hoje a CPTM é considerada a melhor empresa operadora de transporte metropolitano da América Latina. Então, não tem o que mexer. O exemplo está aí. A linha 8 e 9 foi concedida, em um ano praticamente virou um descaso com a população, que o pior não é isso. Ontem mesmo, você vê o usuário, o trem descarrila, o usuário tem que andar a pé nas vias, o que a gente sabe que sequer a Via Mobilidade faz limpeza até dos matos que nascem ao longo da via. Isso é um absurdo, né? Isso é um descaso total. E essas empresas, a gente sabe que a Via Mobilidade é remunerada por passageiro transportado. Então, praticamente é um descaso total com o transporte metropolitano aqui em São Paulo. E se isso continuar, e os sindicatos estão todos unidos. Infelizmente, as linhas 8 e 9 já foi, né? E nós fizemos um trabalho na época, junto com o Sindicato da Sorocabana, infelizmente não conseguimos impedir. Mas com o modelo que estão praticando e o que está acontecendo, acho que agora é a sociedade, os entes públicos, inclusive a Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores, né, das cidades que circunvizinham onde o trem chega, inclusive nós estamos procurando os prefeitos da região, né, e o Ministério Público, Tribunal de Contas, porque esse contrato não está sendo cumprido, nós temos que denunciar tudo isso, né? Então é isso que nós temos que fazer, para não trazer esse descaso para as demais linhas da CPTM. Luiz, a gente conseguiu retomar o contato com o deputado Simão Pedro, e a gente vai agora, vamos verificar se a gente tem condições de ouvir claramente o que o deputado tem para nos trazer, exatamente sobre esse pedido de instalação da CPI lá na Alesp, para investigar toda essa situação. Como é que está esse momento, esse pedido, deputado? Olha, bom dia novamente, me perdoe a caída da conexão. Com assinatura, que é o número de deputados da oposição, estamos tentando chegar a 32. Mas o governo, quando a obra cada do governo, protocolasse dezenas de CPIs que não tem nada a ver com o governo, que não afetam. Infelizmente, a gente continua tendo uma dificuldade grave de manutenção do nosso contato com o deputado Simão Pedro. Deputado, eu vou pedir a sua compreensão. A gente não está conseguindo entender o que o senhor diz. A gente está com a conexão realmente muito ruim. A gente não está conseguindo fazer, enfim, o entendimento das suas informações. O que a gente consegue dizer para os nossos ouvintes é que está sendo feito esse pedido esse protocolamento de CPI, mas enfrentando uma dificuldade de uma manobra do governo, da base de apoio do governo de Tarcísio de Freitas, de impedir o protocolamento de novas comissões parlamentares de inquérito na Alesp, e essa é uma dificuldade que está sendo enfrentada pelos parlamentares. A gente faz uma coisa aqui, a gente promete que na segunda-feira a gente vai retomar esse contato com o deputado Simão Pedro para dar informações corretas sobre todo esse processo, e a gente torce
para que nada mais grave aconteça com os usuários e trabalhadores que operam esses trens que estão agora sob responsabilidade da Via Mobilidade. E eu quero agradecer a participação do Heloís Alves de Matos, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo, trazendo aqui as informações sobre o que tem acontecido na operação dessas linhas. Heloís, muito obrigado pela tua participação. Um abraço para você, a gente continua mantendo contato e, havendo a necessidade, a gente retoma as nossas conversas, tá certo? Muito obrigado aí a todos os ouvintes e muito obrigado aí à Rede Brasil, à Rádio Brasil Atual, pela oportunidade de estar aqui manifestando, né? Porque às vezes os trabalhadores não têm meios de, na mídia, né, está contrapondo as ações que o governo vem tratando aqui em São Paulo com relação a essas privatizações, né, maléficas, que vêm trazer muito prejuízo para a população de São Paulo. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos com Heloís Alves de Matos e também com o deputado estadual Simão Pedro, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.